Falando em Carluxo, Carlos Bolsonaro, né? Carlos Bolsonaro confirma a candidatura ao Senado por Santa Catarina. Então é o seguinte, ele diz que vai renunciar ao mandato de vereador no Rio de Janeiro, vai mudar para Santa Catarina, já alugou, parece que um imóvel lá pertinho de Florianópolis, numa outra cidade. E aí ele disse o seguinte, ó, tô indo para lá, vou ser candidato ao Senado. E aí ele já antecipou porque tá uma briga danada por cada vaga. Hoje, o Esperidião Amin é senador por Santa Catarina, né? E é bolsonarista e quer o apoio do Bolsonaro. Mas tem uma outra deputada, que é a deputada Carolina de Tone, que foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, que também quer ser candidata a senador. Então tem 3 candidatos para 2 vagas. O Carlos, a Carolina de Tone e o Esperidião Amin. E só 2 vagas. E aí o Carlos Bolsonaro já lançou logo a letra, jogou o Esperidião Amin na água. Ó, seguinte, os candidatos de Jair Bolsonaro são Carol de Tone e Carlos Bolsonaro. Isso nas palavras do próprio Carlos Bolsonaro. Então o Esperidião Amin, que se juntou ao bolsonarismo, à toa, perdeu foi tempo. Por quê? Porque vai ser jogado às traças e provavelmente, como já está velho, já está há muitos anos no Senado, pode ser que seja descartado, seja jogado na lata do lixo, não só pela família Bolsonaro, como pelo eleitor de Santa Catarina. E também, você me pergunta, o que você acha disso, Ricardo? E eu te respondo também, acho é pouco. Todo castigo para bolsonarista é pouco, né? Enfim, vamos seguir aqui. Tem um cara que foi condenado no processo do golpe que não vai recorrer, é o único. Todo mundo vai recorrer, Bolsonaro vai recorrer, Anderson Torres, Ramagem, Braga Neto, mais um não vai recorrer. E de quem que eu estou falando? De um nome fundamental para essa condenação. Olha aqui, matéria do ICL Notícias. Defesa de Cid decide não recorrer contra a condenação e tenta revogar medidas cautelares. Ele está lá com tornozeleira, não pode sair de casa, tem uma série de restrições ainda, né? Então a defesa falou, não vamos recorrer. Ele fez a delação premiada, a condenação dele está mais do que justa, ele pegou lá os 2 anos de cadeia, e como ele já ficou um tempo preso, ele meio que já cumpriu o prazo que ele precisava para ficar preso, agora a gente vai se concentrar em libertar de vez o Mauro Cid, tirar qualquer restrição que ainda tenha sobre ele, né? Tornozeleira, impedimento de sair de casa à noite, essas coisas. Então o Mauro Cid aceitou a condenação que sofreu, né? Ele quer, inclusive, assim que ele estiver livre, desembaraçado dessas questões da justiça, ele quer mudar do Brasil, não quer continuar morando aqui, talvez mude para os Estados Unidos, onde tem lá parentes e tem umas pessoas da família que moram lá, e ele talvez mude para lá justamente para não ficar... Onde ele for, né, ele é reconhecido e vai ser humilhado, né, como golpista que é. Então ele está querendo meio que escapar disso aí. Mas ele só vai poder sair do Brasil para fazer isso quando ele estiver completamente livre de qualquer problema com a justiça, quando ele estiver liberadão para poder viajar, para poder sair do país, com passaporte na mão, sem tornozeleira no pé, sem nenhum tipo de restrição, ter que frequentar, ir na justiça todo mês, nada disso. Agora o advogado está concentrado nisso, em retirar essas medidas cautelares para o Mauro Cid poder, então, finalmente sair do Brasil, ir embora e morar em outro lugar e dar trabalho para outra freguesia, não aqui no Brasil, né? Enfim, essa notícia que eu vou te dar agora é muito boa, muito curiosa e muito interessante. Seguinte, Dinão, velho de guerra, Flávio Dino, botando para quebrar com a história das emendas parlamentares. Olha a decisão que o Flávio Dino tomou agora. Dá uma olhada. Dino determina campanhas nacionais sobre transparência das emendas parlamentares. Peças publicitárias sobre o uso do dinheiro público devem ser feitas pelo governo federal, pelo Congresso Nacional e pelo Judiciário. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira, vou diminuir um pouquinho aqui, que os 3 poderes promovam campanhas públicas nacionais para instruir a população sobre a transparência e o monitoramento das emendas parlamentares. As ações deverão ocorrer de dezembro de 2025 a março de 2026, abrangendo veículos de comunicação tradicionais e digitais. A medida adotada pelo ministro busca instruir cidadãos no acompanhamento da execução das emendas parlamentares após o STF determinar o fim do orçamento secreto. Então é o seguinte, o Poder Legislativo, a Câmara e o Senado vão ter que fazer campanhas educativas explicando como é que funcionam as emendas e como o cidadão brasileiro pode fiscalizar se esse dinheiro não está sendo roubado.
Então ele está determinando que a Câmara e o Senado ensinem o cidadão brasileiro a fiscalizar a Câmara e o Senado. Sim. E aí, como existe a TV Câmara e a TV Senado, esses dois veículos vão ter que fazer a divulgação de peças publicitárias que ensinam. E o governo federal também vai ter que fazer a divulgação de peças publicitárias que ensinam as pessoas a fiscalizarem as emendas parlamentares. É o Dino botando ordem na casa, né? Por quê? Porque uma vez que você ensina o cidadão a fiscalizar e ele faz essa fiscalização, aí acabou a roubalheira, porque está todo mundo de olho, todo mundo em cima, todos os olhares acompanhando o que está acontecendo. E muitas vezes o dinheiro da emenda parlamentar é roubado justamente porque o cidadão não sabe fiscalizar, não sabe olhar uma conta pública, não sabe entrar no site, no portal da transparência para fazer o levantamento do dinheiro, não sabe olhar lá na prestação de contas do governo federal e da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, quem é que está mandando emenda para onde, quanto que está mandando de emenda, se essa emenda está sendo usada ou não. O cidadão brasileiro simplesmente não sabe verificar isso. Então, a ordem do Flávio Dino é fazer uma campanha publicitária para ensinar o cidadão brasileiro a fiscalizar os próprios deputados, os próprios senadores e, por que não, o governo federal, porque o governo federal é quem libera as emendas, quem paga. Então, o governo federal também tem que ser fiscalizado. Não se trata só de fiscalizar Câmara e Senado, não, né? Então, o Dino deu essa ordem, está decidido, agora eles vão ter que executar essa tarefa agora entre dezembro desse ano e março do ano que vem, nesse verão, né? Uma campanha de verão para ensinar o brasileiro a tomar conta dos seus próprios deputados federais. E tem uma notícia aqui que nem é nova, mas não tinha como eu não dar, né? Ainda mais que eu não estava vindo nos últimos dias aí, eu andei ausente, que é essa daqui. Deputada do PL acusa a Galinha Pintadinha de fazer propaganda anticapitalista e cria a versão armadinha. Então, a crítica ela fez aí no fim de semana. Acho que é sexta, sábado, uma coisa assim. Ela gravou um vídeo dizendo que a Galinha Pintadinha é anticapitalista. E aí ela criou uma versão, né? E uma versão assim, que é um grande desserviço para a sociedade brasileira. Por quê? Porque a gente está falando de um personagem infantil, vamos combinar, né? A Galinha Pintadinha. Então, de quem que eu estou falando? Júlia Zanatta, aquela moça da tiara, sabe? Aquela tiara muito parecida com aquela tiara que se usava nos anos 30 na Alemanha, muito parecida. Ela disse que não é igual, que não é a mesma e que nem é a mesma intenção, né? Então, assim, chama atenção o fato de ser parecido. Mas, enfim, criou a galinha armadinha. Olha só essa imagem aí. Você pega e com a tiara, tá? Com a tiara e um fuzil na mão. Então, assim, ela fez uma paródia da Galinha Pintadinha, só que muito mais perigosa. Por quê? Porque tem infundindo aí a ideia do armamento, a ideia da violência, né? Tá infundindo na cabecinha das crianças, e é criança de tenra idade, porque quem é que assiste Galinha Pintadinha? Não é criança de 10 anos de idade, né? É criança de 3, 4, 5. Né? Já botando nessas criancinhas de tenra idade a ideia da violência. É isso que a Júlia Zanatta está fazendo quando ela estimula o armamento para crianças dessa idade. Então ela criou lá e botou a galinha armadinha lá, tá vendo aqui a imagem, né? Então assim, além de ridículo, um desserviço à sociedade brasileira. Eu acho, na verdade, que essa Júlia Zanatta, que é lá de Santa Catarina, deve ter bebido água do esgoto, alguma coisa assim, né? Porque aí, de repente, deu essa ideia dela, não, vamos atacar a Galinha Pintadinha. Porque a gente não está podendo atacar o Lula, porque o Lula está arrebentando a boca do balão com o Trump, ou porque o emprego está bombando, porque a renda do trabalhador nunca teve tão alta, porque o desemprego nunca teve tão baixo, porque a inflação vai fechar o ano quase dentro da meta, mas muito quase dentro da meta, segundo as projeções. A meta é 4,50. Deve fechar em 4,56, ou seja, quase dentro da meta e antes do prazo que se esperava, porque a inflação que se esperava para esse ano era de 5% ou mais, né? E ela vai ser bem mais baixa do que isso, segundo as projeções. Como ela não tem o que falar do governo, por quê? Porque a economia está indo bem, né? O que ela vai falar? Não, vamos pegar a galinha da pintadinha para Cristo então, né? Porque está faltando causar para poder ganhar as manchetes. Aí pronto, ganhou a manchete, a gente está aqui falando dela, né? Mais um desserviço à nação praticado por Júlia Zanatta, essa deputada
que não sei se tem saneamento básico lá onde ela mora, porque talvez ela realmente esteja bebendo água de esgoto, ou esteja, enfim, alguma coisa está alterando as ideias dela, o juízo dela, né? Mas fazer o quê? É o tipo de parlamentar que está eleito, né? Está eleito e a gente tem que encarar pelo menos até o final do ano que vem, porque até o final do ano que vem essa gente ainda tem mandato. Depois de 2026, aí a gente vai ver quem vai se reeleger, quem vai sair fora, vai depender muito, inclusive, do desempenho da candidatura do Lula. Vai depender fundamentalmente dele trabalhar em cima do fato da importância dele ter uma maioria, ou pelo menos uma boa base no Congresso Nacional. E, obviamente, que ele vai trabalhar isso porque está penando, está sofrendo uma barbaridade, um absurdo, porque tem uma minoria muito pequena no Congresso Nacional e certamente ele vai batalhar muito forte em cima disso. Olha essa matéria aqui, ó, do ICL Notícias também. Profissões remotas com salários acima de 8 mil crescem em 2025. Áreas como tecnologia, marketing digital, design lideram oportunidades de home office com alta remuneração e flexibilidade. Sim, existem várias profissões em home office, 100% home office, né, que só existem para a pessoa que trabalha em casa. Gestor de marketing digital, design, editor de vídeo, vendedor nas mais variadas áreas, inclusive vendedor sem estoque. As vendas sem estoque cresceram absurdamente esse ano também, que é o tal do dropshipping. Se você quiser aprender uma profissão online, dessas que você exerce em home office, você tem a Escola de Negócios Digitais para te ensinar isso. E você pode participar. Por exemplo, a Cláudia Oliveira entrou, né? E ela ganha em dólar, tá? Porque ela presta serviço lá na gringa e mora aqui no Brasil. E ela entrou, ela tinha um emprego, ela falou, não sei se isso aqui é ponta firme, eu não vou largar o emprego não. Começou a trabalhar com um pé em cada canoa e não é que deu certo, ela já pediu demissão do emprego, tá até brincando, lá, vou tacar fogo na carteira de trabalho, brincadeira, óbvio, né? Mas já saiu do antigo emprego e tá bombando, vendendo produtos que são produtos sem estoque. 3.134 dólares ela tá ganhando por mês. Isso é 16 mil reais, meu amigo, minha amiga, é muita grana. Se você quiser saber onde encontrar essas oportunidades, clica nesse link aqui que aparece na descrição do vídeo, é o primeiro de cima, bem aqui na descrição, tá? Você vai clicar aqui, você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson. O Clayson vai te explicar tudo, direitinho. E o Clayson vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas que você vai poder entender detalhadamente do que se trata. Porque é o seguinte, isso não é bet, isso não é tigrinho, isso não é coach, isso não é curso de vender curso. Não, é trabalho sério, trabalho de verdade. Muita gente trabalha nisso. E mais de 100 mil pessoas já passaram pela Escola de Negócios Digitais e estão tocando a vida trabalhando em home office. Sabe quantos brasileiros trabalham em home office? 15 milhões de brasileiros trabalham dentro de casa, com flexibilidade de horário. Não tem mais escala 6x1 para essas pessoas. Não tem mais ônibus lotado, trem lotado, trânsito para trabalhar. Não tem chefe ali, nas costas, ali em cima, o tempo todo, de olho, atazanando a sua cabeça. Nada disso. Então, se você quiser conhecer essas oportunidades, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado, vai conversar e vai entender direitinho, tá bom?